Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mega especial, no evento do Gartner CIO e IT Executive com o Jefferson Profeta, vice-presidente da América do Sul da CrowdStrike. Puxa, Jefferson, conversamos antes, tivemos algumas conversas, fizemos até durante a pandemia uma live, né? Muito prazer ter você aqui de novo. Tem novidades bacanas pra gente falar, não é isso? Prazer é todo meu, Xandó. Que bom estar aqui com você de novo. Já é um amigo de longa data. Muito legal poder compartilhar com o teu público novamente aí mais um episódio do Papo Fácil que, né, já tô na terceira edição. Pois é verdade. Já estamos indo pro terceiro. E quem tem mais que dois, tem playlist no Papo Fácil. Olha então, aí. Num dos cantos aqui vai aparecer na edição o atalho para nossas conversas anteriores e com a CrowdStrike. Enfim, acho que a gente está num evento que tem tudo a ver com o mundo da CrowdStrike. Eu queria que você comentasse conosco qual é o foco hoje em dia da empresa, porque as ameaças não param de se transformar e eu sempre achei que a CrowdStrike tem uma abordagem muito interessante exatamente por ela ser multidistribuída. A gente já conversou sobre isso antes. Sim. Então me conta qual é o foco hoje em dia, como é que estão as ameaças e como é que vocês estão reagindo a elas. Tá legal. E é legal conversar com você, com o teu público, porque a gente tem um histórico já, né, de evolução do que era no passado e como que a gente está hoje, né, assim, a gente observa os ataques não diminuíram, apesar da pandemia, né, ter acabado, a gente percebe que os ataques, eles continuam ainda muito agressivos, a velocidade dos ataques, que é um negócio que também a gente já conversou no passado, está muito mais rápido, a gente vem diminuindo numa escalada aí de 84 minutos para 72, para 79 e agora 62 minutos, a média de que um atacante demora desde o ponto de quebra até fazer a movimentação lateral, que a gente também já falou sobre isso, é muito mais custoso para as empresas conseguirem detectar e responder ao incidente quando o atacante já não está mais no lugar que ele entrou, né? Então esse tempo vem caindo e aí a pergunta que a gente faz para as empresas, o quanto mais rápido você está desde o último ano para esse ano, né? A gente teve uma diminuição do tempo de breakout time em 20% do ano passado para esse ano. Isso vem muito oriundo, Xandó, de novas táticas e novas técnicas sendo empregadas de formas distintas, né? Então a gente tem esse cenário onde muitas credenciais válidas são usadas, de novo, através de aliciamento, através de compra dessas credenciais, através, né, o vetor inicial sendo o phishing. Esse submundo é um horror. As vendas acontecem há muito tempo e isso não para e só potencializa as ameaças. Só potencializa o ataque, exatamente. Por quê? Antigamente você sabia quem era o teu inimigo, você sabia que ele estava vindo explorando uma vulnerabilidade ou executando um malware, né? Hoje em dia já não é mais esse cenário, a gente está combatendo credenciais válidas com ferramentas válidas, ou seja, é muito mais difícil de detectar. Para conseguir ter essa cobertura, as empresas estão tendo que colocar mais pontos de detecção, ou seja, estão analisando mais logs. E aí está ficando humanamente impossível para os analistas conseguirem detectar tudo que precisa detectar, ou investigar tudo que se precisa investigar. E aí a CrowdStrike está vindo com essa abordagem de como a gente faz para tornar um analista com menos conhecimento em um super analista, ou como que a gente faz para um super analista ter poderes super-humanos, diminuir o tempo de investigação. Então a gente está nessa batalha com inteligência artificial. A CrowdStrike foi fundada em cima de inteligência artificial, né? Todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente nunca usou assinatura e o tradicional, do antivírus tradicional, nem do EDR. De uma época que nem dava esse nome, mas vocês já tinham a AI por trás. Exatamente. Né? Então, assim, inteligência artificial está há quase 12 anos na CrowdStrike. A gente não é uma disciplina nova para a gente. Mas a gente está usando o poderio da inteligência artificial generativa para dar essa facilidade para os analistas poderem trabalhar. Eu acho que as empresas hoje não têm um problema de visibilidade. Tem muita informação, tem muita coisa gerando log. O problema é um analista conseguir investigar em tempo suficiente, porque a gente está falando que a gente está dando mais trabalho para um analista enquanto um atacante está atacando mais rápido. A gente está nessa batalha de diminuir o tempo que o analista demora para investigar, para falar, beleza, eu tenho um incidente aqui. A gente também no último episódio, Xandó, a gente conversou bastante disso, né? Você ressaltou muito isso na tua ponderação de que o problema não é você ter o incidente ou não ter o incidente, é quanto tempo você demora para responder. Quanto mais você demora para responder, pior é o incidente, né? É o que vai causar mais impacto, é o que vai custar mais para a empresa. Então, a gente está nessa batalha de entregar ferramental
que dê visibilidade, que também consiga diminuir o tempo do analista a investigar e poder realmente falar, eu tenho um problema aqui, preciso mitigar. Sabe que foi compartilhado comigo um material antes da gente conversar, e uma das coisas que eu li ali que me chamou a atenção é que tem havido um aumento do uso de ferramentas válidas para propiciando ataques por meios escusos ou maliciosos, né? Acho que dentre eles ferramentas de gerenciamento remoto, enfim. Comenta um pouco sobre isso, que isso é sério, né? É super sério e isso dificulta ainda mais a detecção, né? Porque a gente está falando de ferramental válido, ferramental que muitas vezes a empresa utiliza para fazer suporte para os usuários. Né? Então houve um crescimento de ataques de mão no teclado, que é o ataque iterativo, que é onde do outro lado não é uma peça de malware operando, é efetivamente um atacante tentando, né, ultrapassar as seguranças que você tem. O ataque iterativo é quando você está lidando, por isso que a gente chama de ataque de mão no teclado. Né? Do outro lado, não é IA, não é um pedaço de malware, um arquivo malicioso. Tem alguém tentando ultrapassar as barreiras que as empresas colocam. 50% de crescimento desse tipo de ataque e 70% de crescimento de ferramentas de RMM, que são ferramentas de auxílio de suporte remoto. Então eles estão se utilizando cada vez mais para passar por debaixo do radar. Se a gente tiver que resumir os últimos 18 meses, o que está acontecendo no mercado criminoso cibernético é esse. Eles estão cada vez mais tentando passar por debaixo do radar. Os ataques, de forma geral, não são mais ataques de impacto, são ataques de roubo de informação, porque essa informação está sendo comercializada e eles estão monetizando muito mais do que o ataque em si, como a gente viu na pandemia, muito aconteceu ataque de impacto, né, o mais conhecido sendo de ransomware. Eu vou te contar uma história. Eu ajudei uma pessoa a não sofrer um ataque, porque por coincidência eu estava do lado dela, exatamente isso, era uma engenharia social, eu não me lembro se era acho que era por telefone, sabe aquelas coisas de a sua compra, você fez a compra tal, liga aqui, enfim, a pessoa estava sendo conduzida a instalar um software de controle remoto, não lembro se era no celular ou no computador, mas a pessoa do outro lado estava, não, você precisa, era uma dessas ferramentas que não instala, se você só roda, que roda no browser, né? Então imagina o grau de perigo que as pessoas estão expostas, ainda mais, esse caso uma ferramenta legítima, mas por meio de análise de comportamento, dá para detectar uma situação dessa? A gente está buscando por execuções, no caso de inteligência artificial, por exemplo, a gente configura o motor de inteligência artificial para buscar por execuções arbitrárias. Então, dentro da análise comportamental, a gente vai falar, bom, esse usuário fazendo essa característica, ela está um pouco diferente do tradicional. E aí a gente tem que vir com capital humano, capital intelectual humano por cima, para poder ter esse discernimento. A máquina ainda não consegue detectar 100%. Quando a gente está falando de uma credencial válida, de uma execução de uma ferramenta válida, a gente precisa ter alguém fazendo... É uma disciplina chamada Threat Hunting, que vem crescendo enormemente, para você ter uma ideia. Dentro dessa disciplina hoje, no Brasil, a gente tem mais de 22 empresas sendo monitoradas com risco de insider. De alguma forma, alguém conseguiu ser contratado para causar mal para a empresa, ou ele é um terceiro ali dentro que tem objetivos maliciosos. Então a gente consegue, através desse monitoramento comportamental, que começa pela inteligência artificial, mas termina com capital intelectual humano, a entender que, assim, falar essa execução combinada com alguns fatores, ela parece ser maliciosa, a gente vai investigar. Tem uma máxima que a gente usa dentro dessa disciplina de Threat Hunting, que é: toda vez que um usuário válido pergunta através do comando Who am I, que ele quer saber quem ele é um indício de que, porque ele está em uma máquina com uma credencial válida, ele não sabe quem ele é. Pois é. Na grande massiva maioria das vezes, é um falso positivo, porque é um usuário que... A gente usa o conceito de jump server, né? Ele salta de um servidor para o outro. Muitas vezes ele não sabe que o usuário que ele está conectado, ele quer saber que privilégio tem. Mas muitas vezes é o começo de um ataque. É alguém que caiu com uma credencial que comprou, ou que conseguiu roubar através de phishing. E aí, a partir desse ponto, ele quer saber que nível essa credencial tem de acesso, para saber se ele vai pivotar para outra credencial, se vai escalar privilégio, etc. Enfim, eu estou dando esse exemplo só para ilustrar o quanto difícil é fazer essa disciplina de hunting acontecer. Né? O maquinário, que é massivamente inteligência artificial, ajuda muito. A gente diminui o volume, né?
porque a gente trabalha com uma taxa de 98%, 99% de falso positivo. A grande maioria são execuções válidas, mas que são necessárias de investigar. Claro, você não vai deixar algo que é minimamente suspeito sem fazer uma prospecção, né? E assim, eu sei que a gente está aqui no evento do Gartner, super agitado, você super requisitado, tem uma apresentação daqui a pouco, mas eu queria que a gente, para finalizar essa nossa breve conversa, que você comentasse comigo como é que você enxerga assim, a tendência das ameaças. O ransomware, eu sempre acho que ele vai sumir, ele não some, ou não decresce, ele só aumenta. O ransomware 2.0, 3.0, enfim. Então, dá uma geral na sua visão, como é que você imagina a tendência das ameaças e como que essa briga de gato e rato também, da parte de vocês, pode ajudar a colaborar para mitigar isso? Tá legal. Ó, o ataque de commodity, que é o ataque de ransomware, que é o ataque que a gente está acostumado dos vírus que são famosos, que ficaram famosos ao longo da história, os malwares, né? Os malwares, eles continuam, eles vão continuar, porque muitas vezes você simplesmente se depara, né, com ele. Só que existe um incremento muito grande em ataques direcionados, combinados com o uso de inteligência artificial. A gente também acho que já tinha comentado no último episódio sobre fraude GPT, que é uma versão do chat GPT sem o guardrail, que está sendo usada para criar campanhas de phishing com muito mais apelo, com uma mensagem muito mais parecida, com a logotipia exatamente igual da empresa, com nuances onde seria difícil de um atacante ou seria custoso de um atacante fazer manualmente. A gente vai começar a se deparar muito mais com isso. Então a inteligência artificial, a IA, para a defesa, ela é necessária, porque a gente está lidando com um volume de ataque muito grande. Né? Essas novas disciplinas agora, as empresas precisam adotar proteção de credencial, que era um negócio que há 2, 3 anos atrás a gente, né, era assim, uma outra empresa que tem uma postura de segurança maior, hoje ela é extremamente necessária. Você está falando, se você perder, você está perdendo a chave do cofre, você pode ter a segurança que você quiser, né? Proteção de identidade, ela é indispensável. E a proteção de nuvem, Xandó, assim como nos anos 80 a proteção de endpoint era indispensável e é até hoje, é inimaginável você subir uma máquina produtiva hoje sem uma proteção mínima. Né? Anos atrás era indispensável você subir, ou era inimaginável você subir ela sem um antivírus, como hoje é inimaginável você subir um produto para você vender para o teu cliente sem um EDR para monitorar. A mesma coisa a gente está vendo na cloud. Né? É inadmissível você subir um ambiente sem proteção hoje na cloud, porque o atacante está navegando lá também, né? E lá na cloud está disponível para ele executar o ataque 24/7. Puxa. E ainda bem que as empresas já perceberam, havia no começo, um tempo atrás, aquela falsa sensação, subi meu ambiente da nuvem, estou protegido porque a nuvem... Não, uma coisa é o provedor ter a defesa da infra dele, outra coisa é o serviço que está exposto na rede, que é totalmente diferente. Exatamente. Tem que ter. Exatamente. E nesse ambiente de cloud, data center, a solução da CrowdStrike também entra. A gente está exatamente, tanto no mobile como no endpoint, né? Para a gente, endpoint é todo lugar onde você tem processamento, né? Independente se for na cloud ou no dispositivo móvel. E o tema de consolidação, eu acho que é um tema que a própria indústria vem tocando com os fabricantes. A gente percebe os clientes buscando cada vez mais produtos do mesmo fabricante, pelo fato de que é perceptível de que quando você tem duas soluções diferentes que não se conversam, que tem metodologias diferentes, o atacante ele está usando esse intervalo entre uma ferramenta e outra para conviver. Ele está vivendo no meio dessas faltas de comunicação entre as empresas. Ou entre os sistemas operacionais. Então, o tema consolidação também é um tema que a gente vê bem forte no mercado. Não, olha, maravilha. Jefferson, obrigado a gente poder conversar. Como eu falei, tempo curto, aqui é tudo vapt-vupt, você tem uma apresentação agora. Eu quero que a gente possa voltar a conversar com um pouco mais de tempo, talvez num ambiente mais controlado aqui, tomando um cafezinho junto, para a gente retomar e dar sequência a essas conversas. Pode ser? Por favor, eu vou te pagar essa visita. Obrigado mais uma vez pelo pessoal que assiste a gente. É um super prazer estar com você, que você é excepcional. Puxa vida, estou sempre à disposição. Não, maravilha, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Jefferson Profeta, vice-presidente da CrowdStrike. Super obrigado e até essa próxima conversa, que não demore. Até lá. Vamos lá.